Meu povo querido, troca aqui, é o seguinte, eu tenho a Amanda Borim, me traz a Amanda Borim. Presta atenção, o seguinte, eu estou recebendo a informação agora aqui que a Amanda vai falar sobre a morte de um bebê de 3 meses que morreu, ele morreu, ele foi vítima de complicações causadas pela Covid-19, pelo coronavírus também, atingindo bebês de 3 meses. Foi isso mesmo, Amanda Borim? Fica à vontade para as informações. Boa tarde novamente para você. Isso mesmo, viu, Mário? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Alô Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde foi notificada ontem a respeito da morte desse bebê de 3 meses, que estava internado desde o dia 30 de janeiro em um hospital público aqui na capital amazonense. A criança tinha um quadro classificado aí como instável e grave, mas acabou tendo complicações e morreu em decorrência da Covid-19. Aqui ao meu lado está o Alexandro Melo, ele que é o responsável pelo monitoramento de doenças respiratórias e a partir de agora vai explanar um pouquinho sobre o quadro dessa criança. Primeiramente, muito boa tarde. Eu gostaria que você explicasse quais foram as informações repassadas para a FVS a respeito do quadro desse bebê. Sofria alguma comorbidade? Qual é a informação que vocês têm? Esse caso ainda se encontra em investigação, porém a gente já tem algumas informações preliminares, né? Realmente ele foi um paciente que fez a testagem, foi positivo para a Covid-19, né? Ele era uma criança que não tinha relatos de comorbidades, né? Mas que, infelizmente, no decorrer da evolução da doença, ele não resistiu à infecção pelo coronavírus, né? Então, a gente teve a informação desses casos e a gente está ainda realizando as investigações, assim como a gente faz o monitoramento dos pacientes, seja adulto, seja infantil ou de idoso também. Essa é a primeira morte de um bebê nessa faixa etária em decorrência da Covid. Como é que está a questão do monitoramento no interior e também aqui na cidade? Infelizmente, as doenças respiratórias, elas em geral, elas acometem mais os extremos de idade, como nós falamos. Então, as crianças e os idosos. E dentro da população de criança, um público que tende a agravar mais são justamente os menores de 1 ano, né? Porque o sistema imunológico deles ainda está em formação, né? Ainda está em maturação, como a gente fala. Então, essas são crianças que, quando acometidas, podem evoluir e necessitar de um serviço de saúde, de uma internação, e, infelizmente, alguns até evoluir a necessidade de uma terapia intensiva e evoluindo a óbito. Isso de certa forma, a gente já prevê isso no nosso monitoramento. Alexandro, ainda não dá para confirmar se ela foi infectada pela nova variante, que é a P1. Não, como o caso, a gente fez a testagem, identificou o coronavírus, né, mas ainda requer mais testes mais aprofundados para a gente poder fazer a genotipagem e realmente identificar se realmente foi a P1, né? A gente pode fazer associações, como a P1 é o vírus que hoje está mais circulando no estado do Amazonas, que mais nós estamos detectando, a gente pode fazer uma associação que pode ser, sim, um caso da P1. Mas, confirmado laboratorialmente, nós ainda estamos aguardando resultados de exame para poder afirmar isso. A FVS já fez algum levantamento sobre quantas crianças já foram infectadas pela Covid-19 desde o ano passado até o início desse ano? Se nós formos fazer um levantamento percentual, a gente vai observar que esse ano de 2021, esse início de ano, proporcionalmente em relação ao ano de 2020, nós até tivemos uma redução no número de casos nessas faixas etárias, né? Assim como nós tivemos um aumento do número de casos de forma geral nos meses de novembro, dezembro, janeiro,
nós também tivemos nessa faixa etária de crianças, né, que gerou uma sobrecarga no serviço de atendimento pediátrico, mas que os estudos, assim como na questão do adulto, já demonstram que nós estamos tendo uma diminuição, uma redução desses casos. Tanto que o estado do Amazonas já diminuiu da fase roxa para a fase vermelha, como já foi decretado, né? Então, a gente observa hoje uma tendência de redução de casos, que a gente vai ter que acompanhar mais para ter certeza, mas as medidas de prevenção e controle se fazem cada vez mais necessárias, somente a questão do isolamento social, para que nós consigamos manter essa redução no número de casos. Você estava explicando anteriormente sobre a questão daquelas mães que estão amamentando e que, inclusive, é necessário manter essa prevenção. A gente costuma flagrar crianças sem máscaras. É muito importante utilizar a máscara. A máscara é fundamental para a proteção, embora a Associação Brasileira de Pediatria e a Organização Pan-Americana de Saúde contraindiquem o uso da máscara para crianças menores de 1 ano, porque ela pode, de repente a máscara de papel, máscara de pano, que ela pode asfixiar. Então, a principal medida que a gente tem é realmente o isolamento social, é não levar essas crianças para locais de aglomeração. Como você mencionou, é comum a gente ver pessoas transitando, a pessoa de máscara, o pai e a mãe de máscara, transitando com a criança sem máscara, né? Indo a supermercado, indo a locais onde ela vai ter contato com outras pessoas. Então, nesse momento, somente nessas crianças, como a gente falou anteriormente, esse grupo de menores de 1 ano, que é um grupo que tende a complicar mais rapidamente, tem um pouquinho de cuidado, um cuidado maior, um zelo maior em evitar estar circulando com essas crianças. Realmente, ficar com essas crianças em casa, até porque ela ainda está maturando o sistema imunológico dela para poder se defender do vírus. Em relação à amamentação, ela não é contraindicada. Não tem estudos que comprovem que a amamentação, a mãe vai transmitir o vírus para a criança. O que a gente orienta é que, principalmente a mãe que tiver com sintomas, ou aquela mãe que não tem sintomas, mas reside com alguém que tem sintomas respiratórios, ela deve redobrar os cuidados no momento da amamentação. Então, ela deve fazer a higienização do seio, ela deve lavar as mãos, ela deve usar a máscara, ela deve usar o gorro para poder amamentar a criança e evitar que a criança fique pegando na máscara, pegando na boca, né? Então, são cuidados que deve ter. Caso a mãe tenha uma condição clínica que ela não possa amamentar, aí sim é recomendada a questão da ordenha, né, e ser oferecido para a criança no momento que a criança necessitar, tá? O leite materno não tem contraindicação, não temos estudos que comprovem ou que digam que o leite materno é um mecanismo de transmissão, um mecanismo de transporte do vírus. Então, a gente reforça a essas mães que amamentem seus filhos, mas, é claro, isso é uma decisão da mãe, né? Isso é um ato da mãe de amamentar seus filhos. Alexandro, é triste ter que falar aí que um bebê de 3 meses morreu em decorrência da Covid, né? Eu gostaria que você falasse sobre os próximos passos de monitoramento a respeito das doenças respiratórias. Infelizmente, nós tivemos esse caso desse óbito dessa criança, né? Em relação aos vírus respiratórios, nós estamos no nosso período sazonal, então, que é justamente o nosso período de chuva, então até maio a gente pode ter um aumento de vírus respiratórios, principalmente nesse período do início de ano, janeiro e fevereiro, a gente tende a ter um aumento de casos de influenza, né? De influenza H1N1 ou influenza H3, os vírus da influenza de modo geral. Mas a gente tem observado que desde o mês de dezembro nós também está circulando e com um número bem elevado o vírus respiratório sincicial. O vírus respiratório sincicial é um vírus que acomete mais as crianças, né? E, como a gente falou anteriormente, eles tendem a agravar mais crianças menores de 1 ano, que elas podem desenvolver quadros de bronquiolite e infelizmente, necessitarem de um serviço médico. Então, a gente chama a atenção dos pais para observarem as crianças. Se a criança está com febre, aquela febre é uma febre alta, é uma febre persistente, é um sinal de alerta de procurar um serviço de saúde. Se a criança está ficando cansada, principalmente quando ela está amamentando, se ela se cansa muito ao amamentar,
procure um serviço de saúde, né? Evitar estar expondo as crianças, principalmente as crianças pequenas, os brinquedos, que a criança, a gente sabe que ela leva muita coisa à boca. Então, também está higienizando os brinquedos e evitar que a criança esteja compartilhando com outros também a questão dos brinquedos. Então, a gente orienta principalmente os pais, né, para que tenham cuidado e, uma vez tomando as medidas de isolamento social, de higienização das mãos, ele vai estar prevenindo várias outras doenças respiratórias, não só o Covid, a gente vai estar prevenindo o vírus respiratório sincicial, a própria influenza, metapneuma, então uma série de vírus que nós, infelizmente, circulam. Hoje, a Fundação de Vigilância, nós fazemos um monitoramento de 21 vírus, nós temos um mapa onde nós testamos as amostras de pacientes sintomáticos de unidades de saúde e nós testamos 21 vírus. Então, a gente tem aí uma diversidade de vírus que cada um tem, de certa forma, um comportamento diferente no organismo, mas uma coisa é comum, todos têm o mesmo veículo de contaminação, são por via aérea. Então, a pessoa, a tossir, ao espirrar ou falar, ela pode estar transmitindo essa doença. E a gente também tem as formas indiretas, né? Que é, no caso, no contato com a mão. A pessoa tossiu, espirrou, contaminou a mão, ele for pegar num objeto, ele vai estar levando o vírus para aquele objeto e outra pessoa manusear vai estar se contaminando. Então, são aquelas medidas que a gente sempre fala e que a gente sempre tende a reforçar de prevenção e controle. Muito obrigada, viu, Alexandre, pela sua participação aqui no Alô Amazonas. Ou seja, Mário César Filho, ainda não é momento para relaxar, é necessário ficar atento, todo cuidado é pouco e, é claro, seguir todas as medidas aí de restrições. Volto com você aí no estúdio do Alô Amazonas.